A Europa enfrenta as grandes companhias. Os países exportadores do Hemisfério Sul não foram os únicos a enfrentar as grandes companhias. A Europa, que até então dependera delas para obter petróleo, agora lutava para se tornar independente. As refinarias francesas, que antes da guerra haviam sido muito eficientes, foram completamente destruídas pelos bombardeios aliados em 1944. O governo provisório do general de Gaulle e os governos seguintes recuperaram e atualizaram a política petrolífera dos anos 20, especialmente a regulamentação de 1928, que dava ao Estado o monopólio da importação de derivados de petróleo. Como disse um senador, para enfrentar os onipotentes grupos estrangeiros. Les majors intervenaient en France, que ce soit, je donne les noms actuels, BP, que ce soit Esso, etc. Elles intervenaient pour le raffinage, elles étaient très bien implantées, elles avaient des réseaux de distribution, et puis surtout, elles étaient un lobby, elles avaient des moyens de pression énormes, ce qui fait que d'où la nécessité pour la France d'avoir des contre-pouvoirs et de ne pas tomber sous la coupe de ces majors qui avaient une réputation qui n'était pas très bonne dès l'entre-deux-guerres et ça ne s'est pas arrangé après-guerre. Depois da guerra, tomaram-se medidas para combater o lobby do petróleo anglo-americano. O capital da antiga Compagnie Française de Pétrole, a antecessora da ELF Aquitaine, foi aumentado e a reconstrução das refinarias transformou-se em um dever nacional. L'originalité, en conclusion, de cette politique française du pétrole, c'est qu'elle est à la fois dirigiste, il y avait des initiatives de l'État, et elle est aussi libérale. C'est ce mélange de dirigisme et de libéralisme qui donne une certaine cohérence et qui fait que la politique française est différente, originale, et qu'elle défend la recherche d'un but très précis, c'est-à-dire l'indépendance du pays et se détacher de la suggestion vis-à-vis des grands majors, des grandes sociétés internationales. Um país vizinho, a Itália, na década seguinte à guerra, passou por uma expansão econômica graças à alta qualidade da indústria automobilística e à criação de uma indústria petrolífera estatal. Sua história foi marcada pela personalidade apaixonada de Enrico Mattei, um homem com um destino trágico. Un aereo è caduto. A bordo v'erano 3 uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della Resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Tinha tanto prestígio que foi a única pessoa na história do petróleo a ser enterrada com honras oficiais. Sua morte marcou o fim da época heróica da indústria petrolífera italiana. Sua história começou nas piores condições possíveis, durante os sombrios anos do pós-guerra. A Itália era um país derrotado e arrasado, cuja economia dependia dos Estados Unidos. Sem nenhum recurso nem indústria petrolífera, dependia das grandes companhias para obter combustível. A AGIP, uma pequena empresa de petróleo criada pelos fascistas, era o único poder contra o domínio das grandes companhias. Ninguém acreditava em seu futuro, exceto Mattei, que se dispôs a dirigi-la. Esse foi o ponto de partida para as lutas futuras. Seu objetivo era criar uma companhia estatal que impedisse o monopólio das grandes companhias. Em 1953, ele fundou a Italian National Office of Hydrocarbon, totalmente controlada pelo Estado.
Logo, ao assumir a presidência da empresa, expôs seus planos nacionalizando um depósito de gás no norte do país. Os Estados Unidos perceberam o risco da situação. Através da embaixadora Lucy Buss, tentaram impedir a nacionalização, alegando a livre concorrência. Mattei aproveitou sua influência na democracia cristã e seu prestígio como antifascista para aprovar uma lei impedindo que a Itália ficasse na mão das grandes companhias anglo-americanas. Isso deixou o caminho livre para a ação de Mattei. Nos anos seguintes, foram enviadas equipes para encontrar novos campos de petróleo nos países do Hemisfério Sul a fim de que a Itália obtivesse um suprimento independente. Mattei era um humanista cristão que continuou fiel à sua origem modesta. Seus acordos com os países do terceiro mundo baseavam-se em respeito e apoio. Foi assim na Nigéria e também no Egito. Em 1955, ofereceu um contrato à empresa petrolífera egípcia que era muito mais vantajoso do que os antigos contratos de concessão impostos pelas grandes companhias. 2 anos depois, adotou a mesma estratégia no Irã, provocando a raiva dos americanos que haviam dominado a região depois da queda de Mossadegh. O embaixador americano chegou a aconselhar o Shah do Irã contra esse novo tipo de contrato. Embora o Shah fosse grato a seus benfeitores, não podia aceitar tal interferência nas questões nacionais e abriu completamente as portas do Irã para a empresa italiana. Em 1960, Mattei deu mais um passo na direção da independência energética e iniciou negociações para comprar óleo cru e gás dos soviéticos por meio da intermediação de Alexei Kosygin, vice-primeiro-ministro do governo Khrushchev. Nessa época, a União Soviética era um grande produtor de petróleo, responsável por 15% do total mundial. Os soviéticos, felizes por vender seus estoques e entrar no mercado ocidental, propuseram contratos bastante vantajosos. Em meio à Guerra Fria, os americanos sentiram-se duplamente traídos, considerando que Mattei havia traído o mundo livre ao comerciar com os comunistas e por praticar concorrência desleal contra as grandes companhias, ao comprar produtos brutos em vez de refinados, como era regra na época. No entanto, isso concretizava o sonho de Mattei: criar uma indústria petroquímica e de refino para a Itália, com os técnicos mais eficientes da Europa. Precisou de menos de 10 anos para obter esse milagre em estilo italiano. Ao enfrentar as grandes companhias, Mattei estabeleceu as bases da grande mudança que ocorreu no mundo do petróleo a partir dos anos 60.